Olá, amigos! O tema do nosso vídeo é a capacidade de geração de caixa dos empreendimentos. Devemos considerar esse como um dos mais significativos indicadores de desempenho empresarial. Certamente, o principal objetivo dos negócios das empresas é gerar caixa, entendendo gerar caixa como a capacidade do empreendimento produzir dinheiro, proporcionando então uma saúde mais confortável. A capacidade de geração de caixa sofre, e veremos isso ao longo do nosso trabalho, sofre influência expressiva da geração de resultados, do ciclo financeiro e da necessidade de capital de giro. Vejamos então o nosso vídeo. A capacidade de um empreendimento gerar caixa tem que ser entendido como um dos mais significativos indicadores de desempenho empresarial. O principal objetivo do empreendimento é gerar caixa e devemos entender essa geração de caixa como a capacidade do negócio produzir dinheiro, proporcionando mais conforto na saúde financeira. Inicialmente, temos que identificar que essa geração de caixa sofre influência de resultados, ciclo financeiro e necessidade de capital de giro. O nosso trabalho contemplará ciclo operacional e financeiro, a geração de resultados, a influência na necessidade de capital de giro e o reflexo de tudo isso na capacidade de geração de caixa. O nosso primeiro passo é identificar a diferença entre visão econômica e visão financeira do empreendimento. E a partir daí, ter o primeiro contato com o importante tema ciclo financeiro. Vejamos os conceitos que estão apresentados a seguir. Como forma de darmos os primeiros passos no entendimento do ciclo financeiro, vamos abordar a diferença entre visão econômica e visão financeira do empreendimento. Muitos podem confundir as expressões econômica e financeira, mas aqui vamos estabelecer as efetivas diferenças. Para tal, nós vamos imaginar que uma determinada empresa realiza as seguintes operações mensais. Ela tem uma receita gerada de R$ 500 mil e custos e despesas necessários à geração dessa receita no valor de R$ 480 mil. Assim, o retorno gerado pela operação será de R$ 20 mil, que é o lucro da operação. Essa demonstração, em momento nenhum, menciona que a receita foi recebida e as despesas e custos foram pagos. Portanto, vem a pergunta: esse retorno gerado pela operação é uma forma de traduzir o desempenho sob qual perfil? Econômico ou financeiro? Acertou quem escolheu a resposta perfil econômico. Por quê? Porque em momento nenhum foi mencionado que a empresa recebeu as receitas e muito menos que a empresa pagou as despesas e os respectivos custos. Nós vamos agora observar alguns aspectos que ajudam a entender o perfil financeiro da operação. Essa operação tem prazos médios de recebimentos, ou seja, o prazo para financiar os clientes, de 60 dias, prazos médios de estocagem de 45 dias, prazos médios de pagamento de 15 dias. Essas informações permitem identificar ou traduzir um conforto ou um desconforto financeiro. Certamente acertou quem marcou desconforto financeiro, porque os prazos permitem o entendimento de que o dinheiro sai primeiro e retorna muito tempo depois. Assim sendo, nós podemos formar para essa operação o seu ciclo financeiro. Vamos observá-lo. No dia 0, inicia a operação. No dia 15, acontece o pagamento dos custos e das despesas. No dia 45, acontece a venda, para somente no dia 105
o dinheiro retornar. Então, esse quadro nos permite identificar um ciclo financeiro de 90 dias, que compreende o prazo que vai do dia 15, que compreende a saída dos recursos, até o dia 105, que compreende o retorno dos recursos. Definido o ciclo financeiro dessa operação que está sob estudo, vamos agora identificar os efeitos desse ciclo financeiro na geração de caixa. Observem que a saída de recursos vai acontecer no dia 15, no valor de 480 mil, e o retorno desses recursos vai acontecer no dia 105, no valor de 500 mil. Então, esse ciclo financeiro vai indicar, ou está indicando para nós, que no dia da saída dos recursos a empresa ainda não gerou recursos para o seu caixa. Portanto, teremos que financiar essa saída de recursos de 480 mil reais. A empresa financia as suas operações com recursos dos proprietários e ou dos bancos. Vamos imaginar que essa empresa financia essa saída de recursos de 480 mil com recursos dos proprietários e ou dos bancos a um custo financeiro de 2% ao mês, calculados com base na regra dos juros compostos. Assim, esses custos e despesas no valor de 480 mil, ao serem financiados por 90 dias a um custo de 2% ao mês, cálculo de juros compostos, vão valer, no dia 105, 509.380, sendo essa diferença para o valor financiado de 480 mil, ou seja, 29.380, o custo para financiar a operação. Então, no final, no dia 105, quando ocorrer o recebimento de 500 mil, você observará que nada vai ingressar no caixa da empresa, muito pelo contrário, a operação provocou um furo no caixa de 9.380, que é a diferença entre os 500 recebidos e os 509.380, que representam os 480 mil originais, acrescidos dos juros do financiamento da operação. Em resumo, o ciclo financeiro poderá influenciar expressivamente na capacidade de geração de caixa. Então, um negócio que aparentemente gerava um lucro, um retorno positivo de 80 mil, como vistos na imagem anterior, na realidade, por conta do ciclo financeiro, esse retorno foi castigado a ponto de não produzir nenhum ingresso no caixa, pelo contrário, produzindo um furo no caixa da empresa. Como as empresas não querem operar gerando furos no seu caixa, vamos considerar que os gestores conseguiram trabalhar no ciclo financeiro, renegociando os prazos médios de pagamentos e recebimentos, passando ambos para 30 dias. Então, temos um novo ciclo financeiro que saiu dos 90 dias originais e caiu para 45 dias. Assim, a saída dos recursos, no valor de 480 mil, ocorre no dia 30, e o retorno desses recursos ocorre no dia 75. Portanto, temos entre o dia 30 e o dia 75, 45 dias, que representa o ciclo financeiro. Muito bem, os 480 mil terão que ser pagos, terão que ser desembolsados no dia 30 e serão, como mencionamos na imagem anterior, ser financiado com recursos dos proprietários e ou dos bancos a um custo financeiro de 2% ao mês, calculado nos juros compostos. Sendo assim, esses custos e despesas de 480 mil, ao serem financiados por 45 dias a esse custo de 2% ao mês, calculado com base na regra dos juros compostos, passarão a valer lá no dia 75 R$ 494.472. A diferença entre os 480 mil
e esses 494, 472 mil, ou seja, 14.472, vai representar o custo do financiamento da operação. Ao final, com o recebimento de 500 mil, vão ingressar efetivamente no caixa apenas 5.528, a diferença entre 500 mil e 494.472, que cabe mais uma vez observar, que representam os 480 mil com os juros do financiamento da operação. Ou seja, somente a entrada no caixa foi de somente 42% do lucro gerado. Mais uma vez, vemos aí o ciclo financeiro influenciando expressivamente na capacidade de geração de caixa. Na visão econômica do negócio, temos uma geração de retorno de 20 mil, enquanto que, na visão financeira, temos uma geração de caixa de 5.528. Agora, melhor do que na visão anterior, porque na visão anterior, o negócio, por conta de um ciclo financeiro mais alongado, tinha gerado um furo no caixa da empresa. Torna-se muito importante a seguinte reflexão: ciclo financeiro é fator preponderante para a definição da necessidade de capital de giro do empreendimento. E ciclos financeiros que são incompatíveis com a capacidade financeira da empresa em sustentar as suas operações vão gerar automaticamente tomada de recursos nos bancos, gerando juros que certamente produzirão reduções na capacidade de geração de caixa, muitas vezes até em níveis expressivos. Creio que tenha ficado claro o conceito de ciclo financeiro. Apenas para reforçar, o ciclo financeiro representa o espaço de tempo entre o momento em que ocorre o desembolso de recursos para alimentar a operação da empresa e o momento que esses recursos retornam para a empresa. Ciclos financeiros mais alongados certamente poderão gerar necessidades de capital de giro também expressivas e prejudicar sensivelmente a capacidade de geração de caixa. É isso que nós vamos explorar na sequência do nosso trabalho. Vamos ver. Vamos aqui com a finalidade de exercitar um pouco mais o raciocínio a respeito de ciclo financeiro. Vamos observar o ciclo financeiro de uma determinada empresa que explora a revenda de produtos de informática. Vamos analisar a evolução dos períodos e dar uma opinião a respeito da situação financeira confortável ou mais confortável ao longo do tempo. Observe 4 anos apresentados em que nós temos prazos médios de estocagem, prazos médios de recebimentos e o ciclo operacional, que é a soma desses dois prazos. Abaixo, o prazo médio de pagamentos, que, reduzido do ciclo operacional, gera o ciclo financeiro. Então, só recapitulando esse raciocínio no ano 1, os 30 dias do prazo médio de estocagem, mais os 45 dias do prazo médio de recebimento, geram um ciclo operacional de 75 dias, reduzido dos 30 dias de prazo médio para pagamentos, temos 45 dias de ciclo financeiro. O que se quer é um relatório do comportamento desse ciclo financeiro. Vamos lembrar que o ciclo financeiro foi aumentado entre o primeiro e o quarto ano, do primeiro para o segundo de 45 dias para 58 dias, do segundo para o terceiro de 58 dias para 70 dias e do terceiro para o quarto de 70 dias para 85 dias. Essa evolução do ciclo financeiro está claro que provém de um aumento da estocagem, de um aumento do prazo de recebimentos e de uma redução dos prazos médios de pagamento. O que se quer saber é como se entende o reflexo
dessa evolução do ciclo financeiro na capacidade de geração de caixa do empreendimento. A análise do ciclo financeiro permite identificar que nos 4 anos, claramente a situação da empresa tornou-se menos confortável. O ciclo financeiro, por exemplo, cresceu de 45 dias no ano 1 para 85 dias no ano 4. Esse crescimento traduz que o dinheiro da empresa passa a demorar muito mais para chegar no caixa, o que significa uma capacidade de geração de caixa mais sacrificada. Passamos agora, como complemento da análise do ciclo financeiro, a identificar o comportamento de cada componente. Por exemplo, a estocagem da empresa de 30 dias no ano 1 cresceu para 35 dias no ano 2, para 40 dias no ano 3 e 45 dias no ano 4. Isso ocorreu possivelmente por uma expansão estratégica na política de estocagem ou mesmo por realização de compras muito acima das suas necessidades. Por sua vez, o prazo médio de recebimentos revela um crescimento de 45 dias no ano 1 para 50 dias no ano 2, aumentando aí para 55 dias no ano 3 e para 60 dias no ano 4. Esse acréscimo pode ser resultado de uma ação estratégica no sentido de conceder mais prazo para financiar os clientes, com o objetivo de buscar uma maior competitividade, como pode também ser resultado de uma maior inadimplência dos clientes. Por fim, o prazo médio de pagamentos diminuiu ao longo do período de 4 anos. Ele passou de 30 dias no primeiro ano para 27 dias no segundo, daí para 25 dias no terceiro e chegou a 20 dias no quarto ano. Ou seja, uma redução do prazo para pagar faz com que o ciclo financeiro aumente, tornando a situação da empresa cada vez mais difícil. Em resumo, não podemos perder de vista que a evolução do ciclo financeiro da empresa ao longo dos 4 anos foi desfavorável. Desfavorável em relação à capacidade de geração de caixa, ficando mais uma vez claro que um ciclo financeiro mais alongado vai gerar automaticamente uma necessidade de capital de giro maior e, por extensão, influenciar negativamente na capacidade de geração de caixa. Veremos essa abordagem com maior profundidade mais adiante. Para o ciclo financeiro com maiores detalhes. No sentido de estabelecer qual a relação do ciclo financeiro com a necessidade de capital de giro e qual o reflexo disso na capacidade de geração de caixa. Para tanto, vejamos o exemplo. Em D0, efetua-se a compra de uma determinada mercadoria ou matéria-prima. Em D30, é feito o pagamento. Em D80, a venda. Em D120, o recebimento. Portanto, o prazo para pagar é de 30 dias, o prazo para receber 40 dias, a diferença entre D120 e D80, e o prazo de estocagem é de 80 dias, que vai do início da operação até o dia da venda, o dia 80. Considera-se a estocagem enquanto não paga, ou seja, até o dia 30, como uma estocagem não onerosa, enquanto que a estocagem é onerosa até o dia 80, no momento da saída da mercadoria ou produto. Sendo assim, temos um ciclo financeiro, ou ciclo de caixa, de 90 dias, que cobre o período compreendido entre o dia 30, o pagamento, e o dia 120, o respectivo recebimento da operação vendida. Então, o ciclo financeiro torna-se o elemento responsável por determinar a necessidade de capital de giro. E precisamos absorver o seguinte conceito:
Quanto menor for o ciclo financeiro, menor será a necessidade de capital de giro e, em consequência, o ônus pelo financiamento da operação. O ciclo operacional e econômico, nesse exemplo que nós demos, é de 120 dias, ou seja, relativo a todo o período. Quanto menor o ciclo financeiro, menor será a necessidade de capital de giro e mais confortável a geração de caixa. Cabe esse reforço. Vamos reforçar o conceito de ciclo financeiro mais uma vez, respondendo às perguntas que questionam o reflexo do ciclo financeiro com a necessidade de capital de giro e o reflexo na capacidade de geração de caixa. Vejamos o exemplo de um grande supermercado, que tem uma característica de ciclo financeiro bem diferente do que vimos anteriormente. Esse grande supermercado, por exemplo, compra sua mercadoria no dia 0. Gira o estoque rapidamente e vende no dia 10. Recebe 10 dias depois, no dia 20. E paga ao fornecedor do produto no dia 90. Observem que o prazo de pagamento é 90 dias, a estocagem 10 e o recebimento também 10, representado pela diferença entre o dia 10, dia da venda, e dia 20, o dia do recebimento. O ciclo operacional ou econômico, que equivale a todo prazo, é de 90 dias. O ciclo financeiro, por curiosidade, é de menos 70 dias, entendendo esse menos 70 dias como a situação em que, neste caso, diferente do que foi apresentado na imagem anterior, o recebimento acontece no dia 20, ou seja, 70 dias antes do pagamento, que é o dia 90. Por isso, é um ciclo financeiro invertido, ou um ciclo financeiro negativo, no caso de menos 70 dias. Então, o ciclo financeiro, mais uma vez, cabe essa fixação de conceitos. É responsável pela determinação da necessidade de capital de giro. Este exemplo mostra-se uma necessidade de capital de giro próxima de 0. Mais uma vez, o conceito de que quanto menor o ciclo financeiro, menor será a necessidade de capital de giro e mais confortável será a geração de caixa. Exemplos como esse de um grande supermercado com ciclos financeiros negativos é exemplo de um empreendimento que trabalha com uma situação financeira, com uma situação de fluxo de caixa bastante confortável, porque recebe na frente para pagar depois. Certamente, o seu entendimento sobre ciclo financeiro, necessidade de capital de giro e geração de caixa já cresceu bastante. Agora, vou apresentar de que forma podemos, a partir das informações produzidas pela contabilidade, identificar esses elementos, ou seja, o ciclo financeiro, a necessidade de capital de giro e a capacidade de geração de caixa. Lembrando que a contabilidade é, sem dúvida alguma, o maior produtor de informações voltadas a alimentar o processo de gestão. Vamos ver então os exemplos que eu trago para vocês. Vamos acompanhar agora a obtenção do ciclo financeiro a partir das informações que são extraídas da contabilidade de uma determinada empresa. Estou apresentando nesse primeiro quadro a movimentação das contas a receber, que parte das contas a receber inicial, soma as vendas brutas, abate as liquidações das contas a receber para chegar no saldo final de contas a receber, no caso 1.350.000. O cálculo do prazo médio de recebimentos está estabelecido através da seguinte equação. As contas a receber média, e aí abrimos um parêntese para indicar que contas a receber média é a soma das contas a receber iniciais e finais dividido por 2. Então, as contas a receber média, no montante de 1.275.000, divididos pelas vendas brutas e multiplicado pelo número de dias do período, no caso,
a operação é mensal, ou seja, 30 dias. Isso resulta num prazo médio de recebimentos de 48 dias, significando então que a empresa, em média, financia seus clientes por 48 dias. Vamos à contabilidade e buscamos a movimentação da conta estoques, que parte de um saldo inicial, soma as compras brutas, diminui o custo das mercadorias vendidas, ou seja, aquele estoque que saiu, para chegar ao estoque final, no caso, R$ 620 mil. O cálculo do prazo médio de estocagem parte do estoque médio, e aí abrimos um parênteses para definir estoques médios, como a soma dos estoques iniciais e finais, divididos por 2. Então, os estoques médios são divididos pelos custos das mercadorias vendidas e multiplicados pelo número de dias do período, ou seja, 30 dias. Com isso, encontramos que a empresa adota uma política de estocagem média de 66 dias. Vamos à contabilidade para buscar a movimentação das contas a pagar, em que partimos de um saldo inicial de contas a pagar, somamos as compras e mais as despesas apropriadas e abatemos as liquidações, chegando a um saldo final de contas a pagar, no caso, R$ 740 mil. Assim, o cálculo do prazo médio de pagamentos vai ser estabelecido a partir da seguinte equação: as contas a pagar média, abrindo um parênteses, que contas a pagar média representa contas a pagar inicial mais contas a pagar final, divididos por 2. Então, partimos das contas a pagar média, dividimos pelas compras ou despesas apropriadas e multiplicamos pelo número de dias do período, no caso 30 dias, por se tratar de uma operação de apenas um mês. Com isso, chegamos a um prazo médio de pagamentos de 50 dias. Então, nós recebemos em 48 dias, estocamos em 66 dias e pagamos com um prazo médio de 50 dias. Temos, então, todos os ingredientes para apurar o ciclo financeiro. Esse ciclo financeiro será a soma do prazo médio de recebimentos com o prazo médio de estocagem, ou seja, prazo médio de recebimentos de 48 dias, mais 66 dias de prazo médio de estocagem, menos os 50 dias do prazo médio de pagamentos. Isso resultará num ciclo financeiro de 64 dias. Vamos agora, a partir dos mesmos dados extraídos da contabilidade, definir e observar a necessidade de capital de giro da operação. Aqui está a movimentação das contas a receber, já utilizadas anteriormente no cálculo da necessidade de capital de giro, a movimentação dos estoques e a movimentação das contas a pagar, nos 3 casos utilizados para apurarmos o ciclo financeiro. E aqui encontramos o cálculo da necessidade de capital de giro, em que os financiamentos dos clientes, ou seja, o montante de recursos que ficam na rua, utilizados para financiar os clientes nas vendas a prazo que nossa empresa faz, de 1.350.000, somado à estocagem, que significa o dinheiro parado sob a forma de estoques, essa soma, que resulta no valor de 1.970.000, é o capital de giro da empresa nesse período. Desse capital de giro, que representa o montante de recursos que a empresa precisa manter no giro da operação, abatemos os financiamentos do capital de giro, ou seja, o saldo final das contas a pagar, entendido como um financiamento dessa operação. Assim, a necessidade de capital de giro, ou seja, o montante de investimentos no giro que a empresa não consegue financiar com o capital de terceiros normalmente oferecido no financiamento das operações, dá 1.230.000. Esse valor, divididos por 800.000, que é o montante de vendas brutas,
vai nos gerar um valor de necessidade de capital de giro para cada R$ 1 de venda de R$ 1,54. Então nós temos aí a identificação de que para cada R$ 1 vendido, nós precisamos manter R$ 1,54 sob a forma de necessidade de capital de giro, ou seja, retido como um investimento de giro. Seguiremos agora exercitando alguns conhecimentos, inicialmente analisando o comportamento dos financiamentos aos clientes no semestre. Então tenho aí a movimentação das contas a receber de clientes no período de janeiro a junho. Essa movimentação é aquela movimentação clássica que parte das contas a receber iniciais, soma as vendas brutas, diminui as liquidações e chega às contas a receber no final do período. Com base nessa movimentação, nós temos condições de calcular o prazo médio de recebimentos com base nessa fórmula que aí aparece, buscando as contas a receber médias, divididos pelas vendas brutas e multiplicado pelos dias do período sob análise. Isso vai resultar no prazo médio de recebimentos em número de dias. Vamos aos cálculos para o exemplo que nós vimos acima. Então, o montante de contas a receber médias em janeiro, resultado da soma das contas a receber inicial e final divididos por 2. Então, essas contas a receber média no primeiro mês, no mês de janeiro, por exemplo, de 1.225.000, dividido pelas vendas brutas no montante de 800.000, multiplicado pelo número de dias, porque a operação é de um mês, 30 dias, vai me resultar num prazo médio de recebimentos de 46 dias. Ou seja, eu estou identificando que a empresa, no mês de janeiro, financia seus clientes com um prazo de 46 dias. Adiante, esses prazos vão crescendo para 48 em fevereiro, 50 dias em março, 52 dias em abril, 54 dias em maio e 56 dias em junho. Então, esse é um comportamento que graficamente mostra um crescimento dos financiamentos aos clientes no semestre. E esse crescimento gera o seguinte comentário: os prazos médios de recebimento estão sistematicamente crescendo ao longo dos meses. Pode ser resultado de uma ação estratégica no sentido de conceder maior prazo para financiar os clientes com o objetivo de buscar uma competitividade maior, mas como pode também ser resultado de uma maior inadimplência dos clientes. Vamos agora exercitar a análise do comportamento dos estoques dessa empresa no mesmo semestre. Então, você encontra nesse primeiro quadro a movimentação dos estoques no período de janeiro a junho, movimentação essa que compreende o ponto de partida dos estoques iniciais, mais compras brutas, menos o custo das mercadorias, ou seja, a mercadoria que foi vendida e saiu do estoque, gerando o montante de estoques finais. Com base nessa movimentação, nós vamos calcular o prazo médio de estocagem, partindo dos estoques médios, sendo esses estoques médios a soma dos iniciais e finais divididos por 2, divididos pelo custo das mercadorias vendidas e multiplicado pelo número de dias do período, o número de dias da operação. Isso resultará no prazo médio de estocagem, expresso em dias. Assim, baseado no quadro acima, temos os seguintes valores. Por exemplo, no mês de janeiro, o montante de estoques médios é de 380.000, que divididos pelo custo da mercadoria vendida de 320.000 e multiplicado pelos 30 dias de operação, porque é o período de um mês, vai dar uma estocagem de 36 dias. Observem, então, que para o mês seguinte a estocagem deu 35 dias, mês de março 37, abril 42, maio 49 e junho 59.
Graficamente, o comportamento dessa estocagem está subindo, o que significa algo não muito confortável para o fluxo de caixa. E também nos permite observar que esses prazos médios de estocagem, sistematicamente crescendo ao longo dos meses, podem ser decorrência de uma expansão estratégica na política de estocagem ou mesmo derivado de compras que foram realizadas muito acima das necessidades. Mas, de qualquer forma, isso vai causar um desconforto ao nosso fluxo de caixa. Vamos agora trabalhar analisando o comportamento dos prazos para pagamento nesse mesmo semestre. No início, nós temos o quadro de movimentação das contas a pagar. Lembrando que são contas a pagar como um todo. Todas as contas a pagar, exceto aquelas relativas a empréstimos bancários. Então, nós partimos do contas a pagar inicial da empresa, somamos as compras e despesas apropriadas, diminuímos as liquidações para chegar no contas a receber final. Com base nesse elenco de informações, temos condições de calcular o prazo médio de pagamentos, que parte das contas a pagar média, que por sua vez representam contas a pagar inicial mais a final, dividido por 2. Então, essas contas a pagar médias são divididas pelas compras ou despesas apropriadas e multiplicadas pelos dias do período, no caso, o período da operação, resultando no prazo médio para pagamentos. Com base nos dados, teremos então os seguintes cálculos, tomando por base o mês de janeiro. 300 mil é o montante de contas a pagar média, dividido por 300 mil, que é o montante de compras e despesas apropriadas, multiplicado pelo número de dias do período, no caso a operação de um mês, 30 dias. Vai resultar num prazo médio de pagamentos de 30 dias. Como vocês podem observar, 30 dias é o prazo médio de pagamentos do mês de janeiro, caindo para 25 em fevereiro, 21 em março, 16 em abril, 11 em maio e 7 em junho. Graficamente, a representação nos mostra uma queda vertiginosa do comportamento dos prazos médios de pagamento, o que, do ponto de vista da capacidade de geração de caixa, não é algo confortável. E o que nos permite observar que os prazos médios de pagamento, sistematicamente caindo ao longo dos meses, fazem com que o ciclo financeiro aumente, o que torna a situação financeira da empresa cada vez mais difícil. Até aqui, por diversas vezes, mencionamos a influência do ciclo financeiro na necessidade de capital de giro. Na imagem seguinte, você verá com clareza, através da comparação da representação gráfica de ciclo financeiro e da necessidade de capital de giro, a inter-relação entre esses dois indicadores de desempenho. Vamos acompanhar. Com base nos mesmos dados em que apuramos o ciclo financeiro, vamos também determinar a necessidade de capital de giro como forma de confrontar esses dois indicadores e atribuir as suas similaridades. Temos aqui o comportamento do ciclo financeiro ao longo dos 6 meses. Observem que o ciclo financeiro foi de 52 dias no mês de janeiro, cresceu para 57 em fevereiro, foi para 66 em março, aumentando ainda mais para 77 em abril, chegando a 92 dias em maio e finalizando o semestre com 108 dias no mês de junho. Ou seja, um crescimento bastante expressivo. O cálculo da necessidade de capital de giro, também identificado anteriormente, vai mostrar que temos uma necessidade de capital de giro por cada unidade de real vendida, de 1,68 em janeiro, que foi para 1,84 em fevereiro, R$ 2,00 em março, 2,21 em abril, 2,46 em maio e 2,72 em junho.
O que vemos é que, a partir do crescimento do ciclo financeiro, a necessidade de capital de giro também cresceu. Se fizermos uma comparação da definição gráfica de cada um dos indicadores, veremos exatamente o mesmo perfil de crescimento, tanto no ciclo financeiro quanto na necessidade de capital de giro. O que significa dizer que essa identidade entre representações gráficas consolida o conceito de que o ciclo financeiro influencia diretamente na necessidade de capital de giro. E para completar, vamos destacar o conceito de que o comportamento da necessidade de capital de giro influencia diretamente na capacidade de geração de caixa de determinado empreendimento. A imagem a seguir permitirá fixar o entendimento da influência do ciclo financeiro na capacidade de geração de caixa. Todo negócio tem por objetivo gerar resultados econômicos, que aqui nós chamamos de retorno. Esses resultados econômicos são conduzidos para o fluxo de caixa ou se tornam dinheiro no caixa através de um ciclo financeiro, que pode ser um ciclo financeiro de um tempo maior ou um tempo menor. Qualquer que seja esse ciclo financeiro, ele gera uma maior ou menor necessidade de capital de giro. Necessidade de capital de giro, como o próprio nome diz, necessidade de capital, ou seja, o empreendimento precisará ser financiado ou pelo capital próprio, ou seja, os recursos colocados pelo proprietário, ou capital do banco. Essas duas fontes de recursos têm uma característica comum: ambos querem remunerar o dinheiro que disponibilizam para financiar o negócio da empresa. Sendo assim, o resultado econômico ou retorno, até chegar no caixa, ele sofrerá um desfalque, uma redução dessa remuneração. Traduzindo melhor então a imagem, temos que todo empreendimento gera um certo resultado econômico, ou retorno, que se transforma em fluxo de caixa conduzido por determinado ciclo financeiro. Esse ciclo financeiro é responsável por definir o montante de necessidade de capital de giro, que é financiada pelo capital próprio e ou do banco, ou dos dois, ambos recursos onerosos. Assim sendo, o ingresso do caixa sofrerá influência, redução no caso, do montante de encargos ou de remuneração incorridos sobre os financiamentos da necessidade de capital de giro. É importante lembrar que o entendimento dessa imagem é fundamental para o estudo de contabilidade e finanças empresariais. Nós vamos agora apresentar um estudo de caso que envolve a geração de resultados de um determinado empreendimento, que identifica o ciclo financeiro, o reflexo na necessidade de capital de giro, a capacidade de geração de caixa e uma confrontação final entre o resultado produzido e a quantidade de recursos que foi parar no caixa da empresa. Vamos acompanhar. Vamos agora fazer estudos de uma operação de uma empresa que visa identificar o seu resultado, o seu ciclo financeiro, a necessidade de capital de giro e a geração de caixa. Vamos acompanhar e analisar a operação de uma empresa comercial ao longo de um determinado semestre. Vejam, em 6 meses, essa empresa fez vendas no mês de 100 mil no mês 1, 120 mil no mês 2, 150 mil no mês 3, 180 mil no mês 4, 200 mil no mês 5 e 250 mil no mês 6. Financiou seus clientes em 30 dias no mês 1, em 45 dias no mês 2, 3, 4, 5 e 6. Assim, o cálculo do financiamento de clientes a ser efetuado é o montante de vendas, dividido pelo número de dias no mês, nesse caso 30, porque estamos analisando
as operações mês a mês e multiplicada pelo prazo de recebimento dos clientes ou o prazo que a empresa financia o seu cliente. No caso do primeiro mês, 30 dias. E assim sucessivamente, esse cálculo é reproduzido para todos os outros meses. O que temos ao final é que em janeiro, nós, em função da operação da empresa, o montante da venda da empresa e o tempo que a empresa financia seu cliente, a nossa empresa, precisa manter 100 mil sob a forma de financiamento de clientes. No segundo mês, 180 mil, no terceiro, 225 mil, 270 mil no quarto mês, 300 mil no quinto mês e 375 no sexto mês. Como comentários, vamos destacar que os valores que estão destacados como financiamentos de clientes vão compor, e mais adiante você verá isso, vão compor o capital de giro e representam contas a receber da empresa em cada mês, ou seja, a quantidade de recursos que ficou de fora do caixa em função dos prazos de financiamento que a empresa concede aos seus clientes. Enfim, vamos guardar esse item para seguir com a nossa análise. Vamos agora focalizar no estudo de resultados, ciclo financeiro, necessidade de capital de giro e geração de caixa. Vamos focalizar a política de estocagem. O custo do produto da empresa em cada um dos meses está assim disposto: 25 mil para o primeiro mês, 30 mil para o segundo, 37.500 para o terceiro, 45 mil para o quarto, 50 mil para o quinto mês e 62.500 para o sexto mês. A empresa tem por política estocar pelo prazo de 60 dias, igualmente nos 6 meses do ano. Assim, o cálculo visando destacar ou identificar o montante da estocagem é o custo do produto do mês, dividido por 30, que é o período da operação. No caso, estamos trabalhando com operações de um mês, multiplicado pelo período que compreende a política de estocagem. Assim sendo, temos que, em função do custo do produto mensal e da política de estocagem, a empresa precisa manter 50 mil nos seus estoques no primeiro mês, 60 mil no segundo, 75 mil no terceiro, 90 mil no quarto mês, 100 mil no quinto e 125 mil no sexto mês. Assim, podemos dizer que os valores que são identificados como estocagem, a exemplo dos financiamentos dos clientes, também compõem o capital de giro e representam saldos de produtos que estão no estoque da empresa em cada mês, ou seja, uma quantidade de recursos que ficou fora do fluxo de caixa em função da política de estocagem que a empresa adota. Vamos seguir então com o nosso estudo. Seguindo o estudo de caso, que envolve a apuração de resultados, ciclo financeiro, necessidade de capital de giro e geração de caixa, cabe lembrar que já temos apurado os financiamentos de clientes e a estocagem. Assim, somando o financiamento de clientes com a estocagem, a gente encontra o montante de capital de giro necessário a realizar esse negócio nas condições que foram estabelecidas anteriormente, ou seja, em relação aos financiamentos de clientes, as vendas de cada mês e o prazo de financiamento aos clientes. Em relação à estocagem, o custo do produto de cada mês e o prazo de estocagem ou a política de estocagem traduzida em dias. Então temos que a empresa precisaria operar com um capital de giro de 150 mil no primeiro mês, 240 mil no segundo, 300 mil no terceiro, 360 mil no quarto, 400 mil no quinto e 500 mil no sexto mês. Uma vez identificados os valores de financiamento dos clientes, assim como estocagem, cabe apurar o capital de giro, que vocês podem observar acima, que representa o montante de recursos que ficou de fora do caixa, em função de políticas de vendas a prazo e estocagem que a empresa adota.
Cabe seguir, então, e apurar, no item 4, a movimentação dos estoques e financiamentos de fornecedores. Esse quadro traz para nós a movimentação da conta estoques e os financiamentos concedidos aos fornecedores, como forma de identificar o montante de recursos que vai figurar como financiamento dos fornecedores. Então, uma vez identificada a movimentação de estoques, temos que as compras em cada mês são 75 mil no mês 1, 40 mil no mês 2, 52.500 no mês 3, 60 mil no mês 4, 60 mil no mês 5, 87.500 no mês 6. O prazo para pagamento desses fornecedores é de 15 dias. Assim, nós temos, a partir do cálculo abaixo, em que as compras são divididas pelo número de dias do período, no caso 30 dias, e multiplicado pelo prazo de financiamento ou prazo de pagamento que os fornecedores concedem, no caso 15, que é o exemplo de todos os meses, vamos encontrar o montante de financiamentos de fornecedores ao final de cada mês, ou seja, 37.500 no primeiro mês, 20 mil no segundo, 26.500 no terceiro, 30 mil no quarto mês, 30 mil no quinto mês e 43.750 no mês 6. Então, como comentários, poderíamos atribuir que esses valores que são identificados como financiamentos de fornecedores compõem o que chamamos de financiamento do capital de giro, ou seja, daquele capital de giro apurado e mostrado na imagem anterior, uma parte não precisa ser financiada, porque naturalmente os credores, no caso os fornecedores, concedem esse financiamento. Ou seja, essa é uma quantidade de recursos que ficou retida no caixa, não saiu do caixa em função dos prazos que os fornecedores deram para a empresa. Eu vou mostrar para vocês agora, dentro desse estudo de caso que envolve os resultados, o ciclo financeiro, a necessidade de capital de giro e a geração de caixa, outra modalidade de financiamento natural da operação, que são compromissos e financiamentos de credores diversos, onde se destaca principalmente o governo, que dá prazo para a empresa pagar impostos. Mas assim podemos ter também financiamentos de prestadores de serviço, de dívidas com empregados, enfim. São outros credores ou outros financiamentos concedidos por credores que não os fornecedores. Muito bem, nós temos um montante de compromissos assumidos em cada mês que vai de 50 mil no primeiro mês, 60 mil no segundo, 75 mil no terceiro, 90 mil no quarto mês, 100 mil no quinto mês e 125 mil no sexto mês. O prazo de pagamento concedido por esses credores é, na média, de 15 dias. Assim, calculamos o valor dos financiamentos desses outros credores da seguinte forma: os compromissos do mês, divididos pelo número de dias do mês, no caso 30, multiplicado pelo prazo de pagamento concedido pelos credores, vai dar um montante de financiamentos. Assim, em função dos valores e prazos apresentados, nós identificamos que a empresa tem 25 mil de financiamento de outros credores no primeiro mês, 30 mil no segundo, 37.500 no terceiro, 45 mil no quarto, 50 mil no quinto mês e 62.500 no sexto mês. Ora, como comentários, cabe identificar que os valores destacados como financiamentos de outros credores também, tal qual o financiamento dos fornecedores, compõem o financiamento de capital de giro. Representam contas a pagar da empresa em cada um dos meses. Ou seja, a quantidade de recursos que não saiu, que ficou retida no caixa em função dos prazos que a empresa tem, concedido por outros
credores como governo, prestadores de serviço, dentre outros. Ou seja, essa é uma outra parcela, tal qual a de fornecedores, é uma outra parcela que a gente considera como financiamento do capital de giro. Seguindo o estudo de caso que contempla apuração de resultados, ciclo financeiro, necessidade de capital de giro e geração de caixa, temos a apuração dos financiamentos de capital de giro com dois itens separados, o financiamento de fornecedores e o financiamento dos outros credores. Assim, precisamos, nesse quadro, unir essas duas informações, identificando, então, que os financiamentos de capital de giro somam no mês 1 62.500, no mês 2 50.000, no mês 3 63.750, no mês 4 75.000, no mês 5 80.000 e no mês 6 106.250. Sendo esse, então, os valores dos financiamentos do capital de giro. Lembrando que esses financiamentos de capital de giro são contas a pagar da empresa em cada um dos meses, ou seja, tem que ser entendido como uma quantidade de recursos que ficou retida no caixa, não saiu de caixa, em função dos prazos de financiamento que a empresa tem para pagar os seus compromissos, prazos esses que são concedidos por fornecedores e credores. Bem, o que nós fizemos até aqui foi apurar os financiamentos de clientes e a estocagem para formar o capital de giro, e os financiamentos de fornecedores e outros credores, e formamos os financiamentos do capital de giro. Então, esse quadro mostra a apuração da necessidade de capital de giro, que é a diferença entre o capital de giro e os financiamentos do capital de giro. Observem que a necessidade de capital de giro foi 87.500 para o primeiro mês, 190.000 para o segundo, 236.250 para o terceiro mês, 285.000 para o quarto mês, 320.000 para o quinto mês e 393.750 para o sexto mês. Como comentário, cabe atribuir que essa necessidade de capital de giro representa a parcela do capital de giro da operação que a empresa realiza e que não está financiada por terceiros, cabendo então ser financiada ou pelos recursos dos proprietários, ou dos bancos, ou dos dois, ou seja, recursos onerosos. Seguindo com o estudo de caso, lembrando que nós apuramos já a necessidade de capital de giro. Vamos, em paralelo, apurar os dados do ciclo financeiro. O que eu fiz aqui foi simplesmente retirar os financiamentos concedidos aos clientes já apresentados anteriormente, o tempo de política de estocagem, que foi de 60 dias, e a soma desses dois elementos formam o ciclo operacional. Diminuído do prazo médio ponderada dos pagamentos de fornecedores e outros credores, ou seja, 15 dias, eu vou encontrar o ciclo financeiro. Ou seja, a nossa empresa tem um ciclo financeiro de 75 dias para o primeiro mês e 90 dias para todos os meses seguintes até o sexto mês. Cabe comentar lembrar primeiro que o ciclo financeiro representa o tempo entre o desembolso das despesas e custos e o recebimento das vendas. E ele exerce expressiva influência na formação da necessidade de capital de giro, que, como foi comentado no tópico anterior, essa necessidade de capital de giro ela é financiada por recursos onerosos que vêm do proprietário, né, do acionista ou sócio, do banco ou dos dois, e vai necessariamente influenciar a capacidade de geração de caixa. Esse quadro agora é um suporte para a preparação do fluxo de caixa. Observem que eu faço uma movimentação de três contas: vendas e seus recebimentos,
compras e seus pagamentos, e os compromissos e os pagamentos. E na linha em amarelo, ela destaca o efeito de cada operação no caixa da empresa. No grupo Vendas e Recebimentos, a linha amarela destaca os recebimentos do mês. Na linha Compras e Pagamentos, a linha amarela destaca os pagamentos do mês relativos a compras. E os compromissos e pagamentos, na linha amarela, também destaca os pagamentos do mês. Ou seja, essas linhas amarelas são a base da formação do fluxo de caixa. Na sequência do nosso estudo de caso, vamos agora determinar a correlação entre resultado e geração de caixa. No primeiro quadro, nós identificamos a apuração do resultado, que é proveniente da equação vendas do mês menos o custo do produto menos os outros gastos. Assim, temos o primeiro mês uma geração de um resultado de 25 mil, no segundo 30 mil, no terceiro 37.500, no quarto 45 mil, no quinto 50 mil e no sexto 62.500. Acumulando esses resultados mês a mês, temos que o semestre nos gerou um resultado positivo, ou seja, lucro, de 250 mil. O fluxo de caixa nós vamos fazer de duas formas, como poderão observar a seguir. Primeiro, o fluxo de caixa retratando entradas e saídas que foram identificadas na movimentação das vendas e contas a receber, compras e contas a pagar e despesas com os respectivos pagamentos, mostrados anteriormente. Assim, o fluxo de caixa parte de um saldo inicial, no caso do primeiro mês, 0, acrescenta os recebimentos das vendas e diminui os pagamentos aos fornecedores e os pagamentos aos outros credores. Como pode ser observado, a geração de caixa ou a quantidade de dinheiro que o empreendimento trouxe para dentro do seu caixa foi, no primeiro mês, um valor negativo de 62.500, no segundo, um valor negativo de 72.500, no terceiro, um valor negativo de 8.750. No quarto mês, um valor negativo de 3.750. No quinto mês, um valor positivo de 15 mil. E no sexto mês, um valor negativo de 11.250. No quadro seguinte, é uma outra apuração do saldo final de caixa ou da geração de caixa, muito mais simples, que parte do resultado do mês e soma ou diminui a variação da necessidade do capital de giro. Se a necessidade do capital de giro crescer, ela será diminuída do resultado do mês. Se ela diminuir, ela será somada ao resultado do mês. Observem que esse cálculo efetuado, vamos encontrar de geração de caixa um valor exatamente igual ao que foi apurado no fluxo de caixa acima. Essa é uma forma de mostrar que existem duas maneiras de fazer a apuração do caixa. Atenção que a variação da necessidade de capital de giro é o valor de cada um dos meses, que essa necessidade de capital de giro aumentou ou diminuiu. No caso, ela aumentou em todos os meses, isso pode ser visto em alguma imagem anterior que já foi passada, mas ela aumentou em todos os meses. Assim sendo, gostaríamos de destacar como resumo o seguinte: o ciclo financeiro médio em dias, ou seja, num quadro anterior foi apresentado o ciclo financeiro dos 6 meses, essa é a média simples entre esses 6 meses ou esses 6 ciclos financeiros. Deu 88 dias. Essa empresa, nos 6 meses, apurou um resultado
econômico, ou seja, um retorno do empreendimento de R$ 250.000. E, no final dos 6 meses, o saldo de caixa ou a geração de caixa foi negativo de 11.250. Ou seja, cabe o comentário. A empresa gera um lucro de 250 mil, mas o ciclo financeiro adotado foi tão perverso que gerou um déficit, um furo no caixa de 11.250. O caso que nós vimos anteriormente tinha por característica uma geração de resultado bastante expressivo, porém um ciclo financeiro expressivamente alongado, o que gerava uma necessidade de capital de giro alta e uma geração de caixa muito ruim, a ponto de, apesar do resultado ter sido positivo, nenhum recurso chegou ao caixa da empresa. Nós agora, baseados na mesma operação, com as mesmas receitas, custos, despesas, enfim, com a mesma geração de resultado, apenas otimizando o ciclo financeiro, vamos mostrar os efeitos que esse ciclo financeiro mais curto vai gerar na capacidade de geração de caixa da empresa. Vamos acompanhar. Eu imagino que todos tenham identificado com clareza o peso do ciclo financeiro na necessidade de capital de giro e, por sua vez, na capacidade de geração de caixa do empreendimento. Nós vamos prosseguir o nosso estudo considerando agora que os gestores dessa empresa, considerando a mesma operação, mas conseguiram otimizar o seu ciclo financeiro. Ao reduzir o financiamento dos clientes para 15 dias, reduzir a estocagem para 30 dias e ampliar os prazos de financiamento dos fornecedores para 30 dias. São medidas que certamente encurtam, diminuem o ciclo financeiro. O que nós queremos, então, é medir os efeitos na capacidade de geração de caixa. De antemão, o que nós vemos é que um ciclo financeiro encurtado, diminuído, certamente vai gerar uma necessidade de capital de giro menor, que por sua vez vai produzir uma melhor capacidade de geração de caixa. Mas vejamos as apurações. Peço que façam sempre a comparação dos quadros que estamos apresentando aqui com os quadros da versão original. Esse quadro, por exemplo, vocês vão observar que o montante de vendas no mês é exatamente igual em todos os meses, com um prazo de 15 dias, ou seja, exatamente igual ao que apresentamos na versão original. E o prazo é que foi encurtado para 15 dias. Assim sendo, os financiamentos dos clientes são de: primeiro mês, 50 mil, segundo, 60 mil, terceiro mês, 75 mil, quarto, 90 mil, quinto, 100 mil e sexto, 125 mil. Assim, nós devemos considerar que esses financiamentos dos clientes compõem o capital de giro, são contas a receber da empresa em cada mês, ou seja, representam uma certa quantidade de dinheiro que ficou de fora do caixa em função de prazos de financiamento que a empresa concedeu aos seus clientes. Em seguida, vamos identificar os efeitos da redução do tempo de estocagem, da política de estocagem, nos valores dos saldos finais dos estoques. Se você fizer a confrontação desse quadro com o quadro igual na operação anterior, na operação original, veremos que o custo do produto é o mesmo, não tem nenhuma modificação. O que aconteceu foi que a política de estocagem caiu para 30 dias. Dessa forma, então, temos que o montante de estoques no primeiro mês é de 25 mil, 30 mil para o segundo, 37.500 para o terceiro, 45 mil para o quarto, 50 mil para o quinto e 62.500 para o sexto mês. Cabe, então, comentar, primeiro, que essa estocagem compõe o capital de giro, representam os saldos dos produtos que ficam em estoque na empresa em cada mês, ou seja, a quantidade de recursos que ficou
fora do fluxo de caixa, em função da política de estocagem que essa empresa adota. Seguindo no estudo de caso, temos agora a possibilidade de apurar o capital de giro, ou seja, a soma dos financiamentos dos clientes com a estocagem. Se observarem, no mesmo quadro, na versão original do estudo de caso, observarão que o capital de giro diminuiu sensivelmente, ou seja, no primeiro mês o capital de giro agora é 75 mil, 90 mil no segundo mês, 112.500 no terceiro, 130 mil no quarto mês, 150 mil no quinto mês e 187.500 no sexto mês. Cabe o comentário que os financiamentos de clientes foram identificados, assim como a estocagem, então a soma dos dois é o capital de giro, que é um montante de recursos, então, que a gente tem que entender que ficou de fora do fluxo de caixa em função das políticas de vendas a prazo e a estocagem que a empresa adota. Vamos agora, através do quadro em tela, apurar a movimentação dos estoques e, por conseguinte, o financiamento dos fornecedores. Lembrando o seguinte: em função da mudança na política de estocagem da empresa, temos modificações nas compras do mês. Basta, então, que comparem esse quadro número 4 com o quadro número 4 da operação original. Temos também, importante, que foi resultado da renegociação obtida pelos gestores da empresa, temos agora um prazo maior para financiar as compras, ou seja, um prazo de financiamento concedido pelos fornecedores maior. Assim sendo, os financiamentos dos fornecedores são de 50 mil no primeiro mês, 35 mil no segundo, 45 mil no terceiro, 52.500 no quarto mês, 55 mil no quinto mês e 75 mil no sexto mês. Lembrando que esses financiamentos de fornecedores, eles compõem o que chamamos de financiamento do capital de giro, são contas a pagar na empresa e deve ser entendido como a quantidade de recursos que fica fora, não é tirada do fluxo de caixa, em função dos prazos do financiamento que a empresa tem e financiamentos esses que são concedidos pelos seus fornecedores. Temos agora os outros compromissos e os financiamentos concedidos por esses credores. Nada, absolutamente nada mudou. Os valores dos outros compromissos são os mesmos da versão original e o prazo com esses credores não foi modificado, continua 15 dias. Portanto, os valores dos financiamentos dos outros credores, se vocês compararem com o quadro 5 na versão original, vocês encontrarão os mesmos valores de financiamento dos outros credores, ou seja, 25 mil no primeiro mês, 30 mil no segundo mês, 37.500 no terceiro, 45 mil no quarto, 50 mil no quinto e 62.500 no sexto mês. Lembrando que esses valores, identificados com financiamentos de outros credores, assim como os financiamentos dos fornecedores, compõem o financiamento do capital de giro, representam contas a pagar da empresa em cada um dos meses, ou seja, têm que ser entendidos como a quantidade de recursos que ficou retida no caixa da empresa, ou seja, não diminuiu o caixa da empresa em função dos prazos de financiamento que a empresa tem e que são concedidos por outros credores, como governo, prestador de serviço, dentre outros. Seguindo no estudo de caso, vamos identificar o financiamento do capital de giro. O financiamento do capital de giro, como mostrado anteriormente, é a soma dos financiamentos concedidos pelos fornecedores e os financiamentos concedidos por outros credores, resultando em 75 mil
no primeiro mês, 65 mil no segundo, 82.500 no terceiro, 97.500 no quarto mês, 105 mil no quinto mês e 137.500 no sexto mês. Lembrando que esses financiamentos do capital de giro representam contas a pagar da empresa em cada um dos meses, ou seja, uma quantidade de recursos que não saiu do caixa, em função dos prazos dos financiamentos que a empresa tem, sejam eles concedidos por fornecedores e outros credores. Ora, temos apurado anteriormente o capital de giro e os financiamentos do capital de giro, o que nos permite identificar, neste quadro que aí aparece, a necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro que vem a ser a equação entre o capital de giro diminuída dos financiamentos do capital de giro. Assim sendo, no primeiro mês a necessidade de capital de giro é zero, no segundo 25 mil, no terceiro 30 mil, no quarto 37.500, no quinto 45 mil, no sexto 50 mil. A comparação dessa necessidade de capital de giro no quadro 7 com o quadro 7 da versão anterior, ou a versão original do nosso fluxo de caixa, vai permitir entender que a necessidade de capital de giro é muito menor, o que já mostra uma melhora na capacidade de geração de caixa, que nós veremos nas próximas imagens. Seguindo no caso, temos aí a apuração do ciclo financeiro. Observem esse ciclo financeiro em comparação com o ciclo financeiro original, que temos uma flutuação de ciclos financeiros entre o mês 1 e o mês 6 de 23, 24 e 25 dias. Ou seja, poderíamos dizer que esse ciclo financeiro está tendo um comportamento uniforme. Lembrando que o ciclo financeiro representa o tempo entre o desembolso de despesas e custos e o recebimento das vendas. Ele influencia a necessidade de capital de giro, que, por sua vez, como comentado anteriormente, é financiada por recursos onerosos e também influencia a capacidade de geração de caixa. Na sequência, teremos agora o quadro suporte para a preparação do fluxo de caixa. Esse quadro contempla a movimentação das vendas e recebimentos, compras e pagamentos e compromissos e pagamentos. Como destaquei, as linhas amarelas representam o reflexo no fluxo de caixa da empresa. E vamos observar esse fluxo de caixa utilizando esses números que aí aparecem mais uma vez em destaque na linha amarela. Vamos então fazer a correlação entre o resultado e a geração de caixa. Observem no primeiro quadro a apuração do resultado que não diverge em nada da apuração original. O resultado do semestre acumulado é 250 mil e os resultados mensais têm exatamente os mesmos valores na versão original do que nessa versão agora apresentada. O fluxo de caixa é que muda um pouco. Nas duas apurações que eu já mostrei para vocês na versão original, nós temos 25 mil de geração de caixa acumulada no primeiro mês, 5 no segundo, 32.500 no terceiro, 37.500 no quarto, 42.500 de caixa de geração acumulada no quinto mês e finalizando no sexto mês uma geração de 57.500. Em resumo, nós temos um ciclo financeiro médio em dias de 24 dias, um resultado acumulado de 250 mil e uma geração de caixa acumulada no semestre de 57.500. Se observarem esse mesmo resumo da versão original, observaremos um ciclo financeiro
médio de 88 dias para o mesmo resultado de 250 mil, porém uma geração de caixa negativo de R$ 11.250. Ou seja, o que vemos aí é que a operação gerou um lucro de 250 mil, mas o ciclo financeiro que foi adotado gerou um valor positivo para o caixa de R$ 57.500. Cabe o comentário final de que o ciclo financeiro tem uma expressiva influência na necessidade de capital de giro e, por sua vez, na capacidade do empreendimento gerar caixa. Em resumo, por tudo que foi visto nesse trabalho, a gestão financeira de um empreendimento vai necessariamente envolver a gestão da necessidade de capital de giro, a gestão dos resultados, decisões de investimento e decisões de financiamento. Lembrando que a gestão da necessidade de capital de giro está intimamente correlacionada com a gestão do ciclo financeiro. O entendimento da contabilidade de finanças empresariais passa necessariamente pela correta interpretação do quadro que aqui apresentamos. Em resumo, a capacidade de geração de caixa de um determinado empreendimento é definida inicialmente pela sua capacidade de gerar resultados. Essa capacidade de gerar resultados sofre influência do ciclo financeiro, que por sua vez influencia a necessidade de capital de giro, de forma que um ciclo financeiro mais alongado vai gerar uma necessidade de capital de giro maior. Por outro lado, um ciclo financeiro mais curto vai gerar uma necessidade de capital de giro menor. Tudo isso deságua numa geração de caixa com maior ou menor conforto. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se for o caso, deixem um like, se inscrevam no canal para próximas publicações. Desde já, agradeço pela participação de vocês, desejando encontrá-los numa próxima oportunidade.